Saudação em Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Quero trazer aqui uma rápida reflexão ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, dos versículos 22 ao versículo 33, é a passagem que fala sobre Jesus andando por sobre o mar. O mesmo texto você encontra lá em Marcos, capítulo 6, dos versos 45 a 52, e também em João, no capítulo 6, dos versos 15 a 21. Quero destacar aqui Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. É um texto da Bíblia conhecido, não é verdade? A ordem de Jesus para Pedro: vem andar sobre as águas. Eu já vi várias pessoas falar sobre isso. Alguns exaltam a coragem de Pedro, outros querem dizer que Pedro foi medroso porque começou a afundar. A questão toda é: quem está no comando da história é Jesus. Quem está andando sobre as águas em primeiro lugar é Jesus. É Jesus que diz: vem. É Jesus que controla todas as coisas. Talvez, se fosse eu e você no lugar de Pedro, teríamos a mesma atitude. Talvez, quem sabe, se fosse eu e você no lugar de Pedro, também íamos sentir o vento, talvez íamos ficar com medo e também afundaríamos. O que chama a atenção nesse texto é que Jesus está no controle da situação. Ele te chama, vem. E quando ele te chama, vem, não significa que muitas vezes você vai ter sucesso em tudo que vai fazer. Você às vezes vai agir como Pedro, vai ter medo, vai começar a afundar, mas Jesus não deixou Pedro afundar. Jesus estende as mãos, levanta Pedro e volta com ele para o barco. O que eu quero que você entenda nesta reflexão é que Jesus não te abandona. Ele não deixa você. Talvez essa deve ser a ideia que o inimigo tem jogado talvez na sua mente ou no seu coração, de que Deus te abandonou, de que Deus não tem mais um projeto na tua vida. Não, fique tranquilo. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Então, creia, levante a cabeça, Jesus está no controle. Uma hora ele está no barco e outra hora ele está sobre as águas. Mas mesmo no barco ou sobre as águas, o controle está na mão do nosso Deus. Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão.